Bom, a partir então desse exemplo básico, a gente pode usar as diversas funcionalidades e opções que o PokerStove nos dá. Por exemplo, vamos dar uma estudada aqui na questão das dead cards, ou seja, cartas que já foram descartadas e que não vão entrar na simulação. Vamos colocar aqui uma dama de paus e ver qual o efeito que vai ter na simulação. Percebam que aqui essa equidade foi calculada aqui com 43 milhões de mãos jogadas, ou seja, 1 milhão de mãos por segundo, 42 segundos. Eu deixei aqui um tempo para chegar num valor legal. Então, o que aconteceria agora com a simulação? Ou seja, o que acontece se no meu coin flip, que me dá uma vantagem, uma leve vantagem para as damas, se eu perder uma das damas, o que acontece? Então, vocês já podem ver que de 54% que a gente tinha antes, está convergindo para um valor de 50%. Então, é evidente que isso tenderia a acontecer em função de que agora eu tenho muito menos chances, tenho a metade das chances de fazer uma trinca, e que me salvaria no caso de bater um as ou um rei no board. E isso então certamente afeta a minha equidade. Da mesma forma eu posso colocar aqui, vamos dizer que o nosso vilão teve o azar de ter suas duas damas descartadas. Então, o que acontece? Qual é o efeito? Naturalmente, uma nova redução da sua probabilidade. Mas então, e essa nuance, isso que o PokerStove nos dá. Ele dá a possibilidade da gente avaliar as mãos e a probabilidade das mãos das mais diversas formas que existem. Então aqui, Diamond Spade. Então vou botar aqui uma dama de copas. Então a gente vai ver que agora a equidade vira, né? Antes a gente tinha 45 para o AK e 54 para a par de dama. Agora a gente vira aqui para 55 para o AK e 44 para o par de dama, porque o par de dama não consegue mais trincar, e se bater um as fica numa situação realmente bastante desconfortável. Mas assim, na visão geral, isso aí, essa questão assim, e depois eu quero fazer um artigo específico sobre isso, essa questão dos 5%, 3%, 2%, evidentemente no longo prazo faz diferença. Mas para os cálculos do nosso dia a dia, para os cálculos no calor ali de uma jogada, eu não vou ficar pensando se esse aqui tem 2% a mais ou aquele tem 1% a menos. Isso não é relevante. O importante é saber, que aí até depois eu quero fazer um artigo, que um coin flip, ou seja, um par, duas cartas mais altas que um par, é cerca de 50% para cada um. Mas se for naipado é tantos, isso não é muito relevante, porque isso isso é só realmente no longo prazo que a gente vai ver a diferença. Na prática, ali no dia a dia, pode contar com 50% é coin flip e acabou. Bom, o PokerStove, além desse exemplo básico que eu mostrei, ele tem diversas outras formas de eu representar mãos, em especial de eu representar ranges de mãos, que é uma coisa muito útil, porque o que eu vou trabalhar, a não ser que eu tenha um showdown, onde eu tenho então certeza de que mãos o vilão está portando, e aí eu vou fazer o cálculo exato, o que eu vou apresentar, o que eu vou representar nos cálculos, nas simulações, são ranges. Então vamos ver um exemplo. O PokerStove tem esses botões onde dá para eu trabalhar com ranges. Aqui eu também posso digitar manualmente, mas o PokerStove já me ajuda nesse trabalho. Então, eu tenho duas abas aqui na distribuição, nessa questão da distribuição das cartas ao qual o vilão possui. Eu posso usar cartas específicas, e no caso aqui eu vou fazer do Hero, vamos fazer um exemplo aqui com par de 10. Ok, e aí eu posso usar essa segunda aba,
que ela então me dá a possibilidade de ranges, que eu posso colocar via percentuais, eu posso escolher mãos específicas, que vão se somar a esse range, ou eu posso inclusive digitar aqui, sei lá, 15%, ou seja, o range de mãos que o vilão porta numa determinada situação. Clico aqui em aplicar e aí, ok, fica escolhidas as mãos e eu dando ok aqui, as mãos vêm para cá. Observe então a notação que ele usa, 7, 7 mais, quer dizer, de par de 7 para cima, A7 suited mais, ou seja, todos os ases naipados de 7 para cima, K9 suited mais, quer dizer, todos os reis de 9 para cima, e assim sucessivamente. Bom, vamos pensar num board, aqui como exemplo. Vamos pensar num board, por exemplo, T spade, Dame spade, a gente pode botar aqui um 8 club, um board preto. Então, qual é a minha equidade contra este board num vilão que tem esse range? Certamente é um board bem interessante, eu vou ter uma equidade bem alta. Eu tendo, contra esse range de mãos, eu tendo a ser favorito. Esse é um range pré-flop, né? E que é aplicado nesse flop, certamente eu tenho um range bem específico. E sou bem favorito. Ok, aí então aqui eu já vejo então que eu tenho cerca de 82,6% de equidade, sou o grande favorito nessa mão. Então, enfim, essa é a relação e essas são as possibilidades aí das mais diversas simulações utilizando o PokerStove. É bem amplo o número de estudos que podem ser feitos. Eu gosto realmente muito de usar o PokerStove e eu acredito que é uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento dos jogadores para entender uma das facetas do poker, que é a questão numérica, questão probabilística das mãos. Aqui mais uma característica que eu vou ressaltar, que eu quero mostrar, é o seguinte. Eu posso colocar a opção Random, ou seja, vamos ver um exemplo. Eu estou no Small Blind e eu quero saber qual é a minha equidade contra o Big Blind, que é uma mão random. Eu não sei o que pode ser qualquer duas cartas. Realmente são qualquer duas cartas ali. Então, qual a equidade de um par de 10? Opa, perdão. Só que vamos limpar esse board aqui. Qual a equidade de um par de 10 contra uma mão random? Então a gente pode ver que na ordem de 75% é a equidade de um par de 10 contra uma mão random. Então, naturalmente, eu sou um grande favorito contra uma mão que eu desconheço. É uma mão que tá à frente do range. Que é bem favorita em relação a uma mão random. E aí a gente pode fazer diversos estudos, né?